Olá, galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e estou voltando com trigonometria, perfeito? Gente, nesse momento a gente vai dar uma olhadinha em trigonometria do triângulo retângulo. Só que essa aula vai se tratar mais de macete, perfeito? Então, a ideia aqui é criar situações para você em que você resolva os problemas em poucos minutos. É o caso, por exemplo, para EAR, por exemplo, que você tem 2 minutos e meio por questão. Então, a ideia é fazer o mais rápido possível o que você conseguir fazer aí. Perfeito? Cara, trigonometria nos triângulos e retângulos notáveis, né? Vem da ideia de trigonometria no triângulo retângulo. Você vai calcular seno, cosseno e tangente, né? Normalmente você não calcula o seno, cosseno e tangente. Você vai objetivando calcular outra coisa, né? Você tem o seno, cosseno e tangente objetivando outra coisa. Os triângulos notáveis é baseado nos ângulos notáveis que você já conhece a trigonometria, que são 30, 60 e 45 graus, lembra disso? Então, para isso, você vai ter que conhecer alguns triângulos notáveis que eu acho que você lembra. Só vou dar uma relembrada com você, que você tem esse caso aqui, ó, 45, 45, lado, lado, hipotenusa L raiz de 2, né? Lembra que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, que é o maior ângulo, maior lado. Cara, esse daqui é o triângulo retângulo isósceles, lembra disso? E o triângulo retângulo isósceles ele tem os lados iguais, que seriam os catetos, perfeito, e a hipotenusa L raiz de 2, cateto raiz de 2. Ele é bem aquela cara do diagonal do quadrado, perfeito? Mesma coisa que a gente fazia com a diagonal do quadrado. Então, L, L, L raiz de 2. Cara, agora, aqui você tem 30, 60, 90. Você tem o famoso triângulo egípcio, triângulo de Napoleão, né? Todo mundo me sacaneia porque eu falo de Napoleão sempre com esse triângulo, né? Então, o que que acontece? Esse cara, ele é a metade de um triângulo equilátero, né? Ele nasce do corte do triângulo equilátero. Quando você tem, no caso, um triângulo egípcio, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, cateto oposto ao ângulo de 30 graus vale metade da hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo de 60 graus vale metade da hipotenusa raiz de 3. Perfeito? Metade da hipotenusa raiz de 3, metade da hipotenusa. Repara que entre os catetos a única diferença é o raiz de 3. Esse é o triângulo egípcio. Perfeito? Então, se você reparar, ó, 30, 60 e o 45 do isósceles. Quer dizer, você varre todas aquelas ideias dos ângulos notáveis que você tinha que decorar. Perfeito? E sabendo isso aqui, você consegue também achar tangente para esses carinhas aí. Perfeito? Cateto oposto sobre cateto adjacente, L raiz de 2 sobre L raiz de 3 sobre 2. Você vai ter 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. No caso, 60, cateto oposto sobre cateto adjacente para tangente, vai dar raiz de 3. E o 45, cateto sobre cateto dá 1. Você tem aí a tangente. Então, cara, você não precisa decorar aquelas propriedades todas, aquelas tabelas malucas, conhecendo os triângulos notáveis aí. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. A gente vai continuar. Eu fiz questão de deixar assim para você, para ficar bem nítido. Quer dizer, eu te dou um triângulo todo limpo, todo ele em preto, e eu vou completar com vermelho tudo que você vai poder fazer aí. Perfeito? Cara, eu tenho um triângulo retângulo, e a hipotenusa, né, porque está de frente para o ângulo de 90 graus, né, a hipotenusa que você está vendo aí, ela vale 20. Perfeito? A hipotenusa está valendo 20. Bom, esse ângulo vale 30. Para fechar a ideia dos agudos do triângulo retângulo, né, que os ângulos agudos do triângulo retângulo somam 90 graus. 30 para fechar 90, o complemento é 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60. Opa, eu tenho um triângulo que egípcio. Cara, sendo um triângulo egípcio, eu posso calcular tudo aqui. Isso aqui é só um exemplo para você ver, sem detalhes. Mas, sendo ele um triângulo egípcio, cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. 20 sobre 2 ele vai valer 10 centímetros.
Cateto oposto ao ângulo de 60 vale metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Teremos aí 10 raiz de 3 centímetros. Olha o tempo que eu gastei resolvendo tudo desse triângulo. Perfeito? Tudo. Não precisa se estressar. Tá certo? Vamos ver um exemplo 2 agora. Como eu disse para você, eu vou completar o que está em branco. Perfeito? 90, 45. Agudos do triângulo retângulo somam 90. Quer dizer, esse 45 aqui, o ângulo que é complemento dele é o outro 45 graus. Então, esse cara aqui é um triângulo QI isósceles. Ele é um triângulo isósceles retângulo. Então, 45, 45, esse cateto vale 12. Quer dizer que esse outro vai valer 12. E essa hipotenusa é L raiz de 2, ou seja, 12 raiz de 2 centímetros. Olha a velocidade com a qual a gente resolve a ideia do triângulo. É só maldar ali. Quer dizer, percebeu que tem 30 porque o outro tem que ser 60. Tem 60 porque o outro é 30. 45, o outro tem que ser 45. E acabou a história. Perfeito? Então, cara, para que decorar tudo aquilo que você tinha que fazer? E aí a gente pega aqueles triângulos que são construídos uns dentro dos outros, né? Ou então aquela situação, aquelas questões clássicas, de um navio se deslocou e aí você via uma torre ou um farol numa certa distância, e aí o ângulo aumentou, ou então o soldado anda na direção do ponto e vê o poste no outro ponto. Mesma história de sempre, tá? Repara que ele te dá aqui, ó, um triângulo dentro do outro. Tudo bem, 60, 30 e 90 é um clássico 60 e 30. Tá? Ele diz para você que a B vale 10 centímetros, então esse pedaço vale 10 centímetros. E ele pede a soma de AD, tá aqui o nosso AD e o nosso BC. Tudo bem até aí? Cara, vamos começar primeiro da maneira que você quiser, mas eu vou começar primeiro com esse triângulo menor, que ele está mais próximo do AD, né? Mais próximo da altura, se você parar para olhar. AD é a altura dele. Cara, este ângulo vale 60. E esse pequeno triângulo que ele chamou aí de ABD, ele é um triângulo retângulo. Sendo ele um triângulo retângulo 90 a 60, o complemento de 60 é 30. Certo ou errado? Temos, então, um triângulo egípcio. Perfeito? Sendo isso aqui um triângulo egípcio, cateto oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, cara, se você não entendeu a ideia, digamos aqui, ó, isso aqui é a hipotenusa, eu chamei de A. Então, esse cara é A sobre 2, e esse aqui é A sobre 2 raiz de 3. Quer dizer que a diferença entre o AD e esse cara é só quem? A raiz de 3. Então, para que calcular, bicho? Esse AD é 10 raiz de 3. Porque esses dois caras são parecidões, com a única diferença que o oposto é 60 vem com a raiz de 3. Cara, esse cara é metade da hipotenusa. Então, se você botar A sobre 2 igual a 10, isso quer dizer que A vai ter que ser igual a 20, concorda? Então, A aqui é igual a 20 graus. Perfeito? Tudo bem até aí? O A é igual a 20. Certo? Bom, vamos dar continuidade aí. Se você parar para olhar, o outro triângulo, se você sempre assim, né? É o pequeno e depois o todo. Lembra que até em semelhança a gente tinha que considerar o pequeno e o todo, o pequeno e o todo. Nunca é só um triângulo. Mas se você observar o todo, ele continua sendo egípcio, só que aqui é 30. E aí eu vou mudar a cor aqui para um azul para a gente poder ver o seguinte, ó. Esse cara inteiro aqui vai valer 60 graus. Cara, mas aí, esse maluco aqui já é 30. Para fechar 60, esse carinha aqui vai ter que ser também quanto? 30 graus. Observa agora o triângulo BCD. Observa o triângulo BCD. Esse que eu vou dar uma achurada em azul.
Se você parar para olhar, ele tem um ângulo de 30 e outro de 30 aqui, no azul. E ainda tem mais, ó, o suplemento desse cara aqui, ó, é 120 graus, ó. Percebeu? Cara, ainda teria uma dor de cabeça a mais aí, mas a gente vai matar rapidinho. Pelo seguinte, nesse caso aqui, ó, ele quer o BC, esse triângulo é isósceles, cara. Então esse BC vai valer também 20. Porque esse cara vale 20, esse aqui vai valer 20. Pronto, acabou. Então AD mais BC, olha só, é 10 raiz de 3 mais 20. Que o máximo que a gente poderia fazer era botar 10 em evidência. Que ele vai dar raiz de 3 mais 2, ó. Ainda fiz besteira aqui, vamos botar aqui. 10 raiz de 3 mais 2. Olha aí. Perfeito? Tudo isso sem fazer o cálculo de um seno, de um cosseno, de uma tangente. Tu imagina tudo que a gente fez colocando seno, cosseno e tangente, sem procurar os triângulos. E outra, no início do curso, a gente aprendeu mexer com triângulos e justamente catar os ângulos dentro do triângulo para poder descobrir ali semelhança, até mesmo procura de ângulos mesmo no início do curso. Ou seja, para que, cara, sofrer? Para que ficar batendo cabeça nesse troço? Perfeito? Ó, um outro clássico para você ver aqui, porque à medida que o ângulo se aproxima da altura, o ângulo tem que diminuir, percebe? Quer dizer, à medida que você vem de fora para dentro do triângulo, esse ângulo tem que aumentar. Perfeito? Então, o que acontece? 30, 45, podia ser 45 e 60. Perfeito? Então, ele tem que ir aumentando aqui. Tudo bem? Então, me ajuda um minuto aqui. Como eu te falei, eu sempre procuro triângulo de dentro para fora. 45 no triângulo ABD, tá vendo? ABD. O 45 está aqui, como complemento desse cara, aqui também vai valer 45 nesse triângulo que eu achurei de azul. Cara, ele é um triângulo isósceles, então aqui também vai valer 16 metros. Perfeito? Cara, aí que tá. Ele quer o AC, ele quer isso aqui tudo. Perfeito? Ele tá querendo daqui até aqui. Bicho, acho que aqui vale a pena você considerar o triângulo inteiro. Pelo seguinte, esse ângulo está de 30. Eu já vi isso aqui, agora eu vou para o outro triângulo maior, né? Para o todo. Lembrando que é sempre o todo. Como isso aqui é 30, olha só a ideia. Esse ângulo inteiro aqui vai valer 60 graus. E como eu já bati essa tecla enchendo o seu saco, a única diferença entre o cateto oposto a 30 e o de 60 é o raiz de 3. Ou seja, isso aqui tudo seria 16 raiz de 3 metros. Sem precisar calcular o BC, quer dizer, eu poderia até verificar aqui, né? Porque esse BC aqui, ó, 45 para 30, isso aqui me daria 15 graus, isso aqui me daria 135 graus, e aqui 30. Repara que tá ali. Só que não tem nenhuma noção, assim, apesar que o 135 é côngruo de 45, mas eu não tenho nenhuma utilidade para isso aqui com esse ângulo. Perfeito? Poderia usar a lei dos senos, mas vai dar um trabalho monstruoso, porque você vai ter que quebrar o arco metade para o 15. Ou seja, fora da realidade. Então, a única coisa que está valendo aqui realmente é isso. Olhei para o triângulo pequeno, depois eu olho para o grande. Perfeito? Cara, fazendo isso, você nunca tem estresse. Você nunca vai ter dor de cabeça fazendo isso aí. Perfeito? Tá? Então, faz isso. Olha, utiliza o conhecimento que você tem de triângulo egípcio, de triângulo retângulo isósceles. Tá legal? Porque são os ângulos notáveis, entendeu? E até porque você vê, 60 e 120 aparecem juntos. 45 e 135 aparecem juntos, que são suplementares, entendeu? Então, quer dizer, percebe que há um trabalho aí para se fazer. Perfeito? Então, sem medo, sem dor de cabeça, vamos trabalhar isso aí. Tá legal? Então, eu sou Alexandre Portela e a gente vê a trigonometria nos triângulos notáveis. Perfeito? Triângulos retângulos notáveis. Um abraço.